Médicos afirmam que presidente Lula não ficará com sequelas e deve ter alta na semana que vem. E você vai ver também. O preço da carne sobe pelo terceiro mês seguido e vai encarecer a ceia de Natal do brasileiro. Governo antecipa pagamento do Bolsa Família em dezembro por causa do Natal. Médica da Marinha é baleada na cabeça dentro de hospital no Rio de Janeiro. Jogadora de beach tênis é suspeita de dopar adversárias durante torneio em Belém do Pará. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a equipe médica do presidente Lula informou que ele deve ter alta no começo da semana que vem e, apesar disso, não há uma data fixa para essa liberação. Vai depender da evolução do quadro de saúde dele. O médico Roberto Calil disse que o presidente Lula não teve qualquer sequela em decorrência da cirurgia de emergência na cabeça. Ele passou por cirurgia nesta madrugada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O procedimento é uma trepanação do crânio para drenagem de hematoma. São feitos furos no crânio para chegar ao local do hematoma do sangramento do cérebro. Os médicos informaram que Lula não teve qualquer sequela. O quadro de saúde do presidente é estável e que ele já se alimenta e conversa normalmente. A expectativa da equipe médica é dar alta a Lula no começo da próxima semana e volte para Brasília, mas não tem data fixa e tudo depende da evolução do quadro de saúde. Provavelmente, então, os dias do hospital era o hematoma foi drenado. Total. Importante é não ter lesão no cérebro. O hematoma cerebralmente não era dentro do cérebro, fora do cérebro. E foi drenado totalmente. Quando ele vai virar aquele sangue pisado, mais liquefeito, ele expande um pouco. Na hora que ele expande, ele estira vasozinhos que estão ligando uma parte da meninge à outra. E aí esses vasos estiram e podem se romper. Aí faz um sangramento em outro tempo. Então é uma luta entre a cicatrização e esse inchaço. Às vezes, a cicatrização ganha, que o paciente tem um hematoma, absorve, cola as duas folhas e ele não tem mais nada. E às vezes não, isso vai acontecendo, sangra um pouquinho, melhora, sangra um pouco mais, e às vezes tem um sangramento mais abrupto. Quando tem um sangramento mais abrupto, ele expande rápido, aí o cérebro não se adapta, aí aparece o sintoma. Olha, para falar mais sobre esse assunto, que sem dúvida é o assunto do dia, nós vamos conversar agora com o Dr. Flávio Salem, ele que é médico neurologista do Hospital Japonês Santa Cruz. Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso jornal, doutor. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos os espectadores da Rede TV. E, doutor, segundo os relatos que a gente viu aí ao longo do dia, o presidente começou a apresentar os sintomas logo depois do almoço, mas inicialmente pensou até que se tratava de uma gripe. Só no final da tarde acabou procurando atendimento médico. Se ele demorasse mais, doutor, mais tempo, as consequências poderiam ser piores e é uma situação que é agravada por causa dessa confusão de sintomas? Sim, vamos lá. O hematoma subdural, ele, como falou aí o Dr. Rogério Tuma na entrevista, ele é um pouco de sangue que está localizado entre as meninges do cérebro, do lado de fora do cérebro, mas ele cresce devagar e ele comprime o cérebro porque justamente o osso não consegue ser movimentado. Se acaba movimentando somente o cérebro. A localização do hematoma, provavelmente, eu não sei onde foi o hematoma, mas a localização provavelmente deve ter sido na porção posterior do cérebro, que é um local ainda mais perigoso. Porque pode produzir, devido à anatomia do local, pode produzir uma compressão ainda mais grave e dar sintomas com volumes bem menores de sangue.
Os sintomas do hematoma subdural, eles variam de acordo com o tempo de evolução e a localização. Mas, em geral, sintomas principais são dor de cabeça, tontura, confusão mental, dificuldade para andar e incontinência urinária. Sintomas como quadros gripais, às vezes, na verdade, fraqueza no corpo pode confundir o médico. Então, o paciente chega referindo uma tontura, mas às vezes tontura não é tontura de labirintite. O paciente, na verdade, está sentindo uma fraqueza no corpo e cabe ao médico decifrar os sintomas. Como já havia um trauma craniano prévio localizado na região posterior do cérebro, a realização de uma tomografia foi realmente crucial para o diagnóstico. Doutor, o presidente está proibido de receber visitas de trabalho no hospital, né, nesses primeiros dias. Quais outros cuidados que devem ser tomados e por quê? O fato de proibir visita, provavelmente por conta de diminuição do estresse. O cérebro dele, como o cérebro de qualquer paciente neurocirúrgico, necessita de calma agora para poder se readaptar. O hematoma subdural, ele provavelmente produz uma inflamação local. Inflamação essa que pode se propagar para o cérebro. Então, se você não relaxa e se você mantém o estresse, você contribui para que essa inflamação se mantenha. Além do mais, o presidente vai ter que manter dieta equilibrada, dormir de maneira correta, usar as medicações orientadas pelos médicos. Existem medicações como o ácido tranexâmico, por exemplo, que podem ser indicadas para diminuir a progressão do hematoma e não fazer atividades físicas, pelo menos de médio e alto impacto. Levantar-se, ir ao banheiro, alimentar-se, andar pelo corredor, serão coisas que poderão ser feitas na saída da UTI. Então, o que a gente geralmente orienta o paciente é para que ele tenha calma, para que ele diminua o estresse, para que ele durma e se alimente corretamente, siga as orientações médicas e não faça esforço. O não fazer esforço pode durar algum tempo, algumas semanas. E, doutor, mesmo com o sucesso do procedimento, como vem sendo divulgado, existe o risco desse sangramento aí voltar a acontecer? Existe. Lula é um paciente idoso, ele tem 79 anos de idade. E existe um espaço, eu acho que é 79, se não me engano. Se eu estiver enganado, por favor, o próprio pode me corrigir. Existe um espaço amplo entre o osso e o cérebro, que é preenchido por umas veias, chamadas veias em ponte, ou bridging veins. Essas veias, elas são normais em pacientes jovens, que apresentam o cérebro normal. Mas o presidente Lula, por ser idoso, ele já apresenta o cérebro com um volume relativamente menor. Consequentemente, ele tem mais chance de romper essas pequenas veias. Essas pequenas veias rompem e elas podem ainda apresentar alguns processos de microrupturas, produzindo hematomas crônicos com agudização. Como é que a gente vai saber disso? Refazendo a tomografia. Pelo que eu soube hoje, pelo que eu li, eu não estou acompanhando, apesar de eu conhecer o Dr. Rogério Tuma, eu não estou acompanhando o que está acontecendo. Pelo que eu soube hoje da própria televisão, o Dr. Roberto Calil fará uma nova tomografia posteriormente, daqui a alguns dias. Isso é necessário para que você veja a evolução do hematoma. Se o hematoma diminuir de tamanho, sempre fica uma areazinha residual que depois é absorvida. Sempre fica. Correto. Se o hematoma ele foi completamente drenado e o cérebro voltou a se encaixar nos locais anteriormente normais, perfeito, pode dar alta para o paciente. Agora, se o hematoma recrudescer, reaparecer, aí é necessário um outro procedimento. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o Dr. Flávio Salem. Doutor, quero agradecer muitíssimo pela participação especial, pela maneira como você explicou, fazendo esse assunto tão complexo se tornar de fácil entendimento. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Kleber. Obrigado aos telespectadores do RIS TV e sempre à disposição. Grande abraço.
Vamos falar de economia agora e com uma notícia não muito boa. Isso porque o preço da carne subiu pelo terceiro mês seguido. Vamos ver. E quem planeja fazer um bom churrasco do fim de ano deve se preparar, porque vai pagar mais caro. O preço da carne aumentou pelo terceiro mês seguido e deve impactar o orçamento das festas de fim de ano dos brasileiros. Vamos conferir os números do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que foi divulgado pelo IBGE. O preço da carne ficou em queda durante 1 ano e meio no Brasil, mas desde setembro voltou a subir. O aumento no último mês foi de 8,02% e o acumulado chega a 15,43%. Entre as com maior aumento do corte bovino está o lagarto, com 16,91%, peito com 17% e o acém, que é o segundo com maior aumento, em 18,33%. Em primeiro lugar, com o maior aumento está o patinho, com 19,63%. A única peça que ficou mais barata foi o fígado, com uma queda de 3,61%. 4 fatores contribuem para a alta de preços. O ciclo pecuário é uma delas. Após 2 anos de muitos abates, o número de bois vai começar a diminuir no campo. O outro é o clima, que com as secas e as queimadas prejudicaram a formação de pastos. Exportações também são um ponto importante. O Brasil é o maior exportador de carne bovina no mundo. E por último é a renda, que vem da queda do desemprego e a valorização do salário mínimo, que estimularam compras de carnes. E a tendência é que os preços devem continuar subindo. A avaliação dos economistas é que essa alta pode se estender até 2026. Então quem gosta de carne deve mesmo se preparar. Mal passada, bem passada ou no ponto, independente do gosto, a carne deve ficar mais salgada, pelo menos no preço. E começou hoje o pagamento antecipado do Bolsa Família e do Auxílio Gás. Vamos ver. O último pagamento do Bolsa Família deste ano já começou. O calendário escalonado de dezembro foi antecipado, seguindo a ordem do número final do NIS, para ser concluído antes do Natal, no dia 23 de dezembro. A parcela do Auxílio Gás também será paga para parte dos beneficiários. Mais de 20 milhões de beneficiários recebem, no mínimo, a parcela de R$ 600 do Bolsa Família. Desse total, mais de 5 milhões têm direito ao valor referente ao botijão, 13 quilos. Os beneficiários devem estar com os dados atualizados no CAD único. Tem direito ao benefício as famílias com renda por pessoa de no máximo R$ 218 por mês. Além da parcela mínima de R$ 600, as famílias que têm dependentes com menos de 7 anos ganham um adicional de R$ 150 por criança. Outro extra de R$ 50 por mês é pago às famílias com gestantes ou com bebês em amamentação e com crianças com idade acima de 7 anos e adolescentes de 12 a 18 anos. Já o Auxílio Gás é pago a mais de 5 milhões de famílias que vão receber R$ 104. O valor, pago bimestralmente, corresponde a 100% do valor do botijão de gás de cozinha por residência contemplada. E veja a seguir, médica da Marinha é baleada na cabeça dentro de hospital. E ainda, jogadora de beach tênis é suspeita de dopar adversárias. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E uma médica da Marinha foi baleada na cabeça dentro de um hospital no Rio de Janeiro. Médica da Marinha é baleada durante evento no Hospital Marcílio Dias. Uma militar foi atingida por uma bala perdida enquanto participava de uma cerimônia no auditório da Escola de Saúde da Marinha, na zona norte do Rio. A capitã de Mar e Guerra, Gisele Mendes de Souza e Melo, geria uma superintendência de saúde do Hospital Naval Marcílio Dias e é médica geriatra. Ela foi baleada na cabeça durante um evento realizado no auditório do local nesta terça-feira. Segundo informações, a médica foi imediatamente socorrida por colegas e levada para o centro cirúrgico. O estado de saúde dela é considerado grave. A região vivia um momento de tensão
ação em decorrência de uma operação da PM no Complexo do Lins. Agentes relataram que foram alvejados por criminosos da comunidade do Gambá durante a ação. O caso está sendo investigado e a operação policial continua na região. A Marinha e as autoridades locais não se pronunciaram sobre eventuais repercussões do incidente. E a polícia investiga uma jogadora de beach tênis que teria dopado adversárias durante um campeonato em Belém do Pará. A Polícia Civil de Belém investiga uma jogadora de beach tênis que é suspeita de dopar 6 outras atletas durante uma competição. As imagens filmadas pelas competidoras mostram a suspeita colocando a substância não identificada dentro de uma garrafa de uma das jogadoras. A identidade dela não foi divulgada. As denúncias apontam que as 6 mulheres passaram mal em diferentes jogos e locais. No local dos torneios, a polícia apreendeu o conteúdo da garrafa e encaminhou para o Centro de Perícias Renato Xavier, na capital paraense. O resultado das perícias deve sair em até 10 dias e, a partir da conclusão, a polícia pode intimar a suspeita. Os torneios de beach tênis que as mulheres participavam não tinham premiação financeira, o que chamou a atenção da polícia, que ainda não sabe o motivo do crime. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra, seja muito bem-vinda. E o Brasileirão acabou e os times já começam as movimentações para a próxima temporada. Inclusive, tem um jogador bastante conhecido sendo especulado aqui no Brasil. Conta pra gente, Maíra. Com certeza, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O mercado da bola já está super agitado. E um jogador bem conhecido pela torcida corintiana está sendo especulado no Flamengo. Vamos ver. Nova diretoria do Flamengo vai tomar posse no dia 18, mas já tem um nome em mente para o ano que vem. O atacante Roger Guedes é o principal foco da diretoria para substituir Gabigol. O jogador tem contrato com o Al Rayyan do Catar e tem 28 anos. No Fluminense, o atacante John Kennedy deve deixar o clube. O jogador marcou o gol do título do Flu na Libertadores do ano passado, mas nos últimos meses não foi aproveitado na equipe. O principal interessado é o Pachuca do México, que pretende conseguir o jogador por meio de um contrato de empréstimo. Outro jogador que vai deixar um time carioca é o Gabigol. O contrato com o Flamengo acabou e a grande pergunta é: para qual time o atacante jogará no ano que vem? Os principais concorrentes são o Cruzeiro e o Santos. Outro jogador que também tem um futuro incerto é o Fernandinho do Atlético Paranaense, que acabou de ser rebaixado. O jogador de 39 anos diz que mantém o futuro em aberto e vai conversar com a diretoria nos próximos dias para saber se a permanência dele é viável ou não. E agora falando de futebol feminino, aliás, que é a sua especialidade, Maíra, a FIFA anunciou as datas da Copa do Mundo Feminina em 2027, não é mesmo? Isso aí, Kleber. O Brasil é o país sede da competição, que agora já tem data marcada, de 24 de junho a 25 de julho. O Conselho da FIFA definiu as datas de abertura e de final da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil. O torneio vai ser realizado de 24 de junho, uma quinta-feira, a 25 de julho, um domingo. A competição feminina vai usar os principais estádios do país e vai interromper o Brasileirão masculino. A entidade também anunciou a distribuição de vagas para a Copa. A Conmebol terá 3 vagas diretas: o Brasil como país sede e mais 2 seleções. A Conmebol ainda enviará outras 2 seleções para a repescagem. Confira as 23 vagas diretas para a Copa. A Europa, 11 vagas, Oceania, 1 vaga, Ásia, 6 vagas, América do Sul, 3 vagas, África, 4 vagas, Américas do Norte, Central e Caribe, 4 vagas. E as 3 vagas restantes serão definidas em uma repescagem com um play-off mundial por 10 equipes, em 2 fases distintas. A Ásia terá 2 vagas, a África 2 vagas, a América do Sul 2 vagas, Américas do Norte, Central e Caribe 2 vagas, a Europa 1 vaga e a Oceania 1 vaga. Olha, e sempre que a gente fala de futebol feminino, eu gosto de lembrar das nossas telespectadoras fiéis, que estão sempre ligadas aí no nosso jornal. Uma delas é a Nilda. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para a Nilda, que está nos assistindo. E por hoje é só, Maíra? Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você e para todos que nos assistem. Um abraço. Até amanhã. Boa noite e até amanhã. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Ótima noite e até amanhã.